Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GBCAD. Meu nome é Geraldo Brodbeck e eu quero mostrar para vocês as opções que nós temos de posicionamento de perfis nos vários tipos de objetos que utilizam essa definição de perfil. O perfil é uma forma geométrica plana que é extrudada, que é utilizada para extrudar numa determinada direção. Os objetos Active 3D que utilizam perfis são esses que nós temos aqui na lateral onde mostra o navegador do Active. Perfilado é um tipo de objeto que usa perfil. Pilar também pode usar um perfil, pode ser retangular ou circular, pode ter uma forma própria, mas também pode usar um determinado perfil. A viga também usa perfil. E o objeto volume extrudado ou volume de revolução também utilizam perfis. Vamos começar então aqui pelos perfilados. Vamos posicionar o perfil visto de cima, mais ou menos de cima. Aqui nós temos um perfil que é uma forma geométrica do perfil chamado rodapé. Quando nós acionamos aqui o comando de perfis, o rodapé aparece aqui, é esse elemento aqui. Vocês podem ver que está na mesma posição aqui na tela. Então nós podemos considerar que esse eixo é o X e esse eixo é o Y. Até vou colocar ele perto aqui do sistema de coordenadas. Seria assim, ó, eixo X e eixo Y do perfil. Quando a gente aplica um perfil desses no perfilado, a gente tem que olhar na direção que o perfilado vai seguir. E aí a gente consegue enxergar como é que o perfil fica. Seria mais ou menos nessa direção que o perfilado vai, dessa ponta para lá. E aqui é a origem do meu perfilado, aqui nesse ponto é a origem do perfilado, e aqui está o nosso perfil. Se eu for olhar ali embaixo, ele está na mesma dimensão, só que aqui ele está visto de cima, e aqui está na direção que ele é extrudado. Então a gente consegue saber como é que ele se posiciona em relação à origem do perfilado, que é esse ponto aqui. Como o perfil está todo para direita em X e para cima em Y, quando a gente olha ele de frente aqui na posição que o perfilado é extrudado, ele fica à direita e para cima também. Esse controle da posição do perfil é controlado por algumas variáveis aqui. A primeira propriedade é o nome do perfil, depois se ele vai encaixar o perfil ou não, depois tem as escalas, rotação e deslocamento. Esse deslocamento é próprio do perfilado, ele pode ser usado para deslocar para a direita ou para a esquerda se a gente quiser. Mas o que eu quero mostrar mais importante é isso aqui, as escalas. O rodapé tem uma dimensão própria, e essa dimensão do perfil é colocada aqui com escala 1 por 1. Se eu quero duas vezes maior, eu vou usar a escala aqui 2 num sentido, e posso usar 3 no outro, ele vai multiplicar o tamanho do meu perfil. Só que ele está pegando o tamanho original e escalando. Quando ele faz isso, ele tem que estar com encaixar perfil aqui igual a não. Ele mantém o ponto de origem do meu perfil e escala nas duas direções. Se eu colocar encaixar perfil igual a sim, ele vai encaixar o perfil num retângulo que tem essas dimensões de 2 por 3. É o que ele fez aqui. Mediu 2 centímetros aqui, 3 centímetros para cima e colocou aqui dentro o meu perfil. Ele encaixou numa caixinha com essas dimensões. Vou aumentar um pouquinho aqui em Y, 2 por 5. Em Y seria olhando no sentido que colocando o eixo X aqui na direita e o eixo Y para cima no sentido que o perfil vai extrudar. Como se eu estivesse olhando X e Y dessa posição aqui, ó. Assim. Certo? Então, isso que faz eu encaixar perfil. Se o meu perfil já está na dimensão certa, eu coloco não aqui, coloco 1 por 1, que ele vai ficar certinho como ele foi criado. Então nós temos aqui um perfil que está nessa posição, nós temos isso aqui é o rodapé, isso aqui é o roda-forro. Pode ver que o roda-forro ele fica, considerando que aqui é o X e aqui é o Y, vamos colocar perto do CS aqui, ó. Ele está para baixo,
para a direita e para baixo. Então, na hora que eu crio meu perfilado, posicionar aqui assim, ele está para a direita e para baixo também. A origem do meu perfilado está aqui e o perfil ficou para esse lado. Ele também está como encaixar perfil não e com dimensões 1 por 1. Aqui nós temos um outro exemplo de perfilado que está usando um retângulo. Esse aqui é o perfil dele, um retângulo que tem 1 centímetro de distância. Ó. Daqui até aqui ele mede 1 centímetro. Então ele está desenhado com 1 por 1. Os extremos desse meu perfil é 1 por 1 e ele cresce conforme o CS aqui, vocês podem ver, ó, ele cresce no sentido de x e y e a origem está no canto. E é o que aconteceu aqui com o meu perfilado. Ele está com a origem no canto. A origem no canto, ele cresce para a direita e para cima. Só que nesse caso, eu não preciso encaixar perfil porque ele já está desenhado com 1 por 1. Eu simplesmente multiplico a distância que eu quero. Então eu tenho aqui 10 por 30 e eu vou ter um perfilado que tem uma distância de 10 aqui e tem uma distância de 30 aqui. Certo? Se eu usar um outro perfil, que é esse outro exemplo aqui, que é um perfil de 1 por 1 também, só que o centro dele é a referência, ele cresce para os dois lados, para cima e para baixo. É o que nós temos nesse outro perfilado. A origem dele é bem aqui, ó, no cruzamento dessas duas linhas verdes, que é no meio do objeto. Ó. Vou selecionar as duas linhas e o perfilado, assim. Ó. As duas linhas estão no meio do objeto. Temos também outro perfilado aqui, que é um perfilado chamado cinta. Essa aqui é a forma dele. Ele também vai para baixo, ó, tanto que ele está indo aqui para baixo, a origem está aqui. Esse aqui está com encaixar perfil não, com 1 por 1 no tamanho original. E esse outro exemplo aqui foi criado um retângulo com 5 por 20. Então tem 5 centímetros aqui e 20 centímetros para baixo. Esse perfil foi colocado nesse 5 por 20 com a opção de encaixar perfil sim. Então ele modifica a fórmula, estica a forma do perfil para encaixar nessa caixa com dimensão de 5 por 20. Para isso que serve o comando encaixar perfil. Temos também a rotação do perfil. Vou colocar aqui, por exemplo, 90 graus de rotação. Ele vai girar em relação ao eixo dele, certo? Vou botar a rotação 0. Vou pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui, ó. Que ele não está com encaixar perfil ligado, e se eu fizer uma rotação, ele gira em relação à origem. Ó, ele está girando o perfil em relação à origem dele, que é esse ponto aqui, onde foi criado o perfil, só que aplicado lá no perfilado. Quando eu uso encaixar perfil, ele cria essa caixa, mas ele rotaciona em relação ao meio do perfil. Porque o encaixar perfil está ligado. Então se eu rotacionar aqui, deixa eu voltar para o 0, desligar e selecionar ele de novo. Isso. 90, 180 e 0 novamente. Essas que são as diferenças para o caso do perfilado. Vamos agora verificar esses outros objetos aqui. Esse objeto aqui é um volume extrudado, são esses elementos aqui. Todos esses aqui são volumes. Esses aqui são extrudados e esse é um volume do tipo revolução. Aqui diz o tipo de volume. Tanto o extrudado como a revolução usa perfil. Esse volume extrudado está utilizando um perfil chamado cinta, que não encaixa o perfil e usa escala 1 por 1. Então ele está relacionado, a origem está naquele canto ali, esse canto aqui é a origem do meu volume, e como ele está usando o perfil, ele foi desenhado para o mesmo lado que o perfil foi quando ele vai para cima. Se a gente desenha ele para a direita, na horizontal, ele fica um pouco torcido, diferente do que está o perfil. Daí, nesses casos, vocês podem usar a rotação de perfil até chegar na posição desejada. Deixa eu girar aqui 90, 180, voltar para o 0.
Encaixar perfil está não. Se eu tivesse encaixar perfil sim, que são esses dois exemplos aqui, esse e esse, nós temos, aqui também não tem encaixar perfil, aqui também está desligado, ó, não, e eu coloquei fatores de escala, um numa dimensão e dois na outra, ele duplicou, manteve uma dimensão e ele duplicou na outra. Agora, quando eu ligo encaixar perfil, como esse extrudado aqui, e eu coloquei 1 por 2, ele desenha um retângulozinho aqui, ó, de 1 por 2 e coloca o perfil ali dentro daquelas dimensões. Aqui agora nós temos esses volumes extrudados, sendo que foi informado um eixo horizontal para extrudar. Aqui encaixar perfil está não, ele está no formato original, 1 por 1. E aqui encaixar perfil está sim e ele está com 1 por 2, é uma caixinha de 1 por 2. Aqui também usa o mesmo perfil cinta, esse outro objeto. Não está encaixando o perfil, está com tamanho de 1 por 1. Esse outro aqui, eu pedi para desenhar só metade dele, ó. Em vez de fazer todo, eu pedi para fazer só metade dos sólidos de revolução. Usa o perfil cinta também e está com dimensão de 5 por 15. O volume extrudado, tanto esse revolução ou volume extrudado, ele não tem as propriedades do perfil, se encaixa ou não, a rotação e escalas, associado a um estilo, como no perfilado. No perfilado nós temos isso associado ao estilo. Selecionando o objeto, eu tenho aqui todas essas propriedades com 2 pontos, significa que os valores estão lá no estilo. Então, se a gente modificar esses valores aqui, vai modificar a cópia do objeto também. Cópia do objeto não, o objeto que usa o mesmo estilo. Se eu fizer uma cópia aqui, ó, selecionar o original e mudar a escala em Y para 2, todos os três vão mudar, porque os três perfilados usam o mesmo estilo. Se eu quiser fazer uma alteração somente um deles, eu posso fazer conforme eu fiz aqui, ó. Esse estilo aqui é uma cópia desse aqui, que é o estilo cinta. Só que antes de eu modificar a propriedade de escala Y para 20, que é uma propriedade do perfil, do estilo do perfilado, eu vim aqui e cliquei nesse botão do meio, que edita as propriedades do objeto. Então, quando eu cliquei aqui, depois eu vim aqui e alterei a escala. Ele coloca um asterisco na frente, dizendo que as alterações que eu estou fazendo agora vão ficar só nesse objeto aqui e não vai mudar o estilo. É uma maneira da gente sobrescrever as definições de estilo sem precisar criar um estilo novo. Só que o volume extrudado não precisa disso, porque as propriedades não são do estilo. Além disso, nós temos também viga e pilar. Aqui no caso da viga, eu desenhei um perfil que tem essa forma aqui, mais ou menos com 20 centímetros de largura, e usei ele para representar uma viga que cobre um muro, o estilo é chamado de capa de muro. Esse estilo de viga é uma viga invertida, então a origem fica aqui embaixo, a viga desenhada para cima, então eu posso usar esses pontos como referência para posicionar no muro. Posso até conectar em uma parede e pedir para subir a altura que a parede tem. Só que eu pedi para encaixar perfil porque eu queria um pouco maior. Eu queria que ela tivesse uma largura de 30 e uma altura de 4. Se eu não encaixar perfil e colocar com 1 por 1, ela fica no tamanho original do meu perfil. Mas se eu preciso um pouquinho mais largo, meu perfil tem 20. Se eu colocar aqui, ó, ele tem 20 e eu quero que a viga seja um pouquinho mais larga, eu posso dizer para encaixar o perfil. E aí eu coloco a largura de 30 por uns 5 de altura. Ele escalou o perfil para ficar numa caixa de largura de 30 com altura de 5. Esse foi por causa da viga. E na viga, as propriedades de encaixar perfil e perfil fazem parte do estilo da viga, mas as dimensões não. Já no pilar, nós temos aqui a propriedade perfil e encaixar perfil, que fazem parte do estilo, e as outras também não. Temos as mesmas propriedades, o nome do perfil, se é para encaixar ou não, a rotação e as escalas. Aqui está encaixar sim, eu coloquei 1 por 1, eu vou colocar não. Encaixar perfil não, vou pegar esse pilar aqui, vou mudar as propriedades do estilo e vou botar encaixar perfil sim. Então fiz uma alteração somente nesse objeto,
porque encaixar perfil é uma propriedade do estilo. É muito fácil de fazer isso. Quando vocês querem mudar uma propriedade, só ver. Se tem dois pontinhos antes, é do estilo. Vale a pena criar um estilo novo? Se vale a pena, a gente clica no botão mais aqui, faz uma cópia do estilo, muda de nome, tudo mais, e ele passa a ter um novo estilo e você pode mudar as propriedades. Se não vale a pena, vai ser uma única ocorrência, então clica no botão do meio para alterar as propriedades do objeto e vem aqui e muda a propriedade do estilo, que ela vai para dentro do objeto e não altera os outros. Então aqui nós temos encaixar perfil igual assim, a escala é 3×15, que são as dimensões de uma caixa aqui, representada por essas linhas vermelhas, e o perfil foi encaixado ali dentro. Então são essas propriedades que nós temos para trabalhar com os perfis que são aplicados nos objetos perfilado, pilar, viga e volume. Muito obrigado.